Boa noite. João, meu bem. Boa noite. Estão ouvindo? Não? Estamos sim. Cida, Graça, Wanda, Palmira, todos sejam bem-vindos. Muito bem. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, seu João. Seja muito Boa bem-vindo. noite. Tudo bem, Mais uma Palmira? vez. Tudo bem. Muito bom ter o senhor aqui Novidade, né? conosco. Bom, meus irmãos, 7h, 19h, vamos iniciar a nossa palestra pública de hoje, nesse mês comemorativo aos 50 anos de fundação da UEC, e ele não poderia deixar de faltar nesse momento conosco, né? Seu João Gomes, Muito obrigado. essa criatura maravilhosa que sempre traz ensinamentos da sua vivência e do seu estudo para dividir conosco. E seu João Gomes é servidor do Centro Comunhão Espírita Cristo Redentor, em Juazeiro do Norte. E o tema hoje da palestra de seu João é um tema livre e pertinente, e não menos importante, que tem como título Nossas atitudes diante da morte do ente querido. Eu vou fazer a leitura da mensagem do livro Minutos de Sabedoria, o número é 200. Em seguida, eu faço a prece inicial, passo a palavra para seu João, que ele já conhece como é o procedimento da casa, e ele fica bem à vontade. E no final, seu João faz a prece para a gente. Certo, seu João? Pois não. Tá Então, certo, sim. obrigada. Então, eu vou fazer a leitura aqui da mensagem. A morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu, apenas mudou de estado. E mais cedo ou mais tarde, você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Nesse momento, eu convido aqueles que se sentirem à vontade, para que a gente possa entrar em comunhão com a espiritualidade amiga e benfeitora, que aqui já se encontra conosco, também com os nossos irmãos desencarnados, que assim como nós, precisam ouvir a palavra de seu João, que com certeza nos trará conforto, nos dará compreensão. Queremos agradecer à espiritualidade por estar com a UEC nesses 50 anos. Em alguns momentos, bem forte, a UEC se encontra, em outros momentos, cambaleando, em outros momentos, bem mais difíceis, mas nós sabemos que é assim mesmo, que acontece essa instabilidade. Mas sabemos também que estamos amparados por uma espiritualidade superior, que está sempre ao nosso lado. Então, quando a gente pensa que a coisa vai desandar, aí a coisa levanta. Isso são os nossos espíritos de luz, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, nos ajudando e nos fortalecendo. Queremos agradecer a Deus nesse momento por essa oportunidade de aqui estar para ouvir a palavra de hoje e pedirmos que essa palavra permaneça em nós, no nosso perispírito, na nossa vida, para que possamos, através dessa palestra, ajudar na nossa caminhada evolutiva. Queremos pedir também que a espiritualidade esteja ao lado de seu João nesse momento, para que ele possa repassar tudo que ele preparou, com muita leveza, com muita humildade, como sempre ele faz. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos abençoando hoje e sempre, que assim seja.
Agora é com o senhor, senhor. Muito obrigado, quero agradecer pela oportunidade que vocês sempre me dão, agradecer pela acolhida, agradecer pelas palavras e pela presença de cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, e tomara Deus que a gente tenha trazido, tenha preparado algo que venha trazer, aumentar os conhecimentos de todos nós, não é verdade? Queremos também parabenizar a União Espírita Cristã, a UEC, por esses 50 anos de trabalho. É muita coisa, é muita doação, e não importa os momentos difíceis, as quedas, não importa as dificuldades, toda casa espírita experimenta, passa por isso. Mas o melhor é que vocês estão levando o trabalho e ele está acontecendo. Eu quero parabenizar cada um de vocês, todos vocês, e dizer que, assim mesmo, imperfeitos que somos, mas somos nós encarnados que fazemos o movimento espírita, não é assim? Por que é que eu estou hoje falando para vocês? Porque eu fui convidado. Então, é o movimento espírita caminhando, é nós que estamos fazendo esse movimento. Então, vamos trabalhar para que ele sempre aconteça. Meus parabéns, meus amigos. Que Deus continue abençoando vocês. Só uma Bom, parte, João, antes que você comece. E dia 16 é o aniversário do Cristo Redentor, 37 anos. sim, é. Precisava registrar isso aqui. Tá bem. Bom, então nós vamos falar das nossas reações, dos nossos comportamentos, e como nós nos comportamos, reagimos mediante a morte de um ente querido, né? É sabido por todos nós que o luto ele vai chegar um dia, com certeza. Todos nós vamos passar pela experiência do luto dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Já passamos e vamos passar novamente. Isso é um determinismo divino. Todas as famílias passam por esse momento. Então, a psicologia, trabalhando a questão do luto, indica para nós, do ponto de vista material, e não do ponto de vista espiritual necessariamente, mas pela ótica da psicologia, o ser humano passaria por 5 fases do luto. A primeira fase é a negação. Porque quando isso acontece, quando se vai um ente querido nosso, nós dizemos, não, 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 eu não aceito, eu não acredito, não, não poderia acontecer. Isso não poderia acontecer. Antes acontecesse comigo do que com ele. Não, mas não pode ser. Porque Deus fez uma coisa dessas. Então, o camarada fica negando, fica... Esse é o primeiro momento, não é? E depois vem o segundo momento. A indignação com tudo que aconteceu, ou seja, a inaceitação do fato. E quando nós não aceitamos o fato, esse acontecimento, claro que surge aí um sentimento de revolta, não é verdade? Um sentimento de revolta contra Deus. E não é bom. Porque só cabe a Deus entender, saber, compreender o que está por trás ou qual a hora chegada para cada um de nós. Deus é tão bom que não nos deixa saber. Então, nós não podemos nos revoltar. Pode ser por conta de qualquer gênero de morte. Qualquer gênero de morte, mas não devemos nos revoltar. Porque a gente aprende na doutrina espírita que tudo tem uma razão de ser. Nós aprendemos no Espiritismo que Deus permite
tudo que acontece nas nossas vidas é permitido por Deus. Então, nós não podemos nos revoltar contra Deus. Certo dia, nós fomos fazer uma campanha de alimentos, arrecadando nas ruas. Eu acho que eu já contei esse exemplo aqui. E nós batemos na casa de uma senhora, uma casa muito bela, um automóvel na garagem, uma loja, muitas confecções na própria casa. Sabe, uma loja bem montada, muita coisa, uma casa enorme. E aí eu pedi o alimento a ela e agradeci, falei de Deus, e ela disse, eu não acredito, eu estou descrente desse Deus. Por quê, senhora? Porque ele levou quem eu mais amava, o meu esposo. Aí eu disse assim, essa casa é da senhora? É. Esse automóvel? É. E essa loja é nossa? Tanta coisa, sabe? Mas muita mercadoria. Aí eu disse, porque a senhora não agradece? Agradeça a Deus pelo tempo que seu marido viveu, pelas coisas que vocês conquistaram. E, por fim, a senhora está amparada numa casa, tem como trabalhar, tem como sustentar a sua família. Não desacredite de Deus. E aí dei o endereço do centro, uma mensagem, e a gente foi embora. Mas é a maioria de nós agimos dessa forma, nos revoltando contra Deus. Então, essa é a segunda fase, a fase da inaceitação que traz a revolta. E a terceira fase, segundo a psicologia, isso pelo lado material, a terceira fase é a fase da negociação que nós fazemos com Deus, né? É quando o indivíduo, diante dos sentimentos que ele está sentindo, ele tenta se aproximar de Deus como se fosse querendo compensar aquela dor. Então ele vai buscar a Deus, porque ele começa a entender que a revolta não vai levá-lo a lugar nenhum. Aí ele diz, não, eu vou me aproximar de Deus para ver se eu consigo compreender o que eu estou sentindo, compensar essa dificuldade que eu estou passando. Então, ele vai fazer tipo uma negociação com Deus, né? E tem a quarta fase, que muitas pessoas apresentam um estado depressivo, é a depressão. A depressão é quando se cai na realidade. Não se consegue mais negar a realidade da morte de um ente querido. Então, essa realidade toma conta da nossa existência. E é aí onde a gente sente realmente o peso, o baque, e diz, não tem mais o que eu fazer. A ausência do outro se faz de maneira mais real, mais intensa. E nós não temos mais recursos de raiva, nem de revolta, nem de negociação de Deus. E aí, muitas almas mergulham num estado depressivo, caem numa depressão. Isso que nós estamos falando é uma possibilidade. A gente não quer dizer que todo mundo vai depreciar, todo mundo vai ficar depressivo. Não. Todo mundo vai deprimir. Não. É uma hipótese, mas que nos dias de hoje acontece muito, né? E a quinta fase, que a psicologia trabalhando o lado material do luto, da morte, nos mostra que é a aceitação. Então, nesta fase, nós começamos a aceitar a morte, o desencarne do nosso ente querido. E aí a gente começa a fazer uma reflexão profunda da experiência, né? A gente começa a perceber que nós não podemos ir contra o desígnio de Deus, e aí a gente começa a aceitar aquele fato. Vai aceitando devagarzinho aquela experiência, e com o tempo ela vai passando, ela vai amenizando, e
a tendência é nós aceitarmos, porque não tem outro caminho, né? Mas, e a doutrina espírita? O que ela tem para dizer para nós sobre estas questões? O que é que o Espiritismo nos diz sobre estas questões? Bom, em uma de suas obras, o Espírito Emmanuel nos explica que, quando isso acontece, normalmente nós somos acometidos por uma saudade profunda, não é? Nós ficamos entristecidos, mas ele diz que é correto nós termos saudade, porque a saudade é um sentimento justo. Vamos dar aqui um exemplo. Quando o nosso filho vai cursar uma faculdade fora da nossa cidade, em outro estado, nós sentimos saudade, não é verdade? E muita. Ficamos ansiosos que chegue as férias para ele voltar. Ele vai fazer um curso, uma faculdade, por exemplo, não é assim? Então, nós ficamos com muita saudade, sentimos a falta. É justo, segundo Emmanuel, sentir a falta, sentir a saudade. A saudade é um sentimento justo, principalmente daqueles que volvem para o mundo espiritual, né? É saudável sentir a ausência do ente querido que amamos. É saudável para nós. É justo. A saudade é um sentimento justo. E Emmanuel diz que fala sobre o choro. E ele diz que chorar pelos nossos mortos é justo. Por quê? Porque, percebam, meus amigos, vocês sabem disso, fica uma lacuna, fica muitas vezes um vazio, fica muitas vezes difícil de se viver, a depender do modo, da maneira, das relações, a depender da afinidade, de muita coisa. Então, o camarada sente. Nós fomos uma vez para um velório de um pessoal de família espírita, e tinha uma pessoa lá, e os sobrinhos, os filhos da mulher que acabara de desencarnar choravam, e a pessoa dizia, não chore não. Não, não é para chorar não. Não, não pode chorar não. Por que não pode chorar? Emmanuel diz que nós não podemos chorar aquele choro de revolta. Aí sim, aquele choro que muitas vezes não é verdadeiro, é um remorso que a gente sente por não ter feito, por não ter se aproximado, por não ter perdoado, por não ter nos encostado àquela pessoa, por não ter feito o nosso papel de filho, de esposo, de neto, alguma coisa assim, e vem aquele remorso e o camarada bota para fora naquela hora, através do choro. Isso acontece demais. Então, meus queridos amigos, nós não podemos fazer aquele alarido, ai, eu vou também, ai, porque... Aí não dá certo, segundo Emmanuel nos informa. Porque nós sabemos que todos os nossos sentimentos, todo o nosso comportamento, mediante a morte de um ente querido, todas as nossas sensações, elas são transmitidas a ele começa a sentir as nossas sensações também. E isso é muito sério. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Teve um exemplo aqui de uma cidade próxima, de uma pessoa que veio se tratar no centro, que a avó da criança desencarnou, e a partir daí, pelo amor que ela tinha, por aquele sentimento amoroso que ela tinha, de uma mãe verdadeira por aquela criança, ela ficou ali ao lado da criança, no quarto da criança, e começou aquelas energias interferindo na vida normal daquela criança, e a criança não queria mais ir para a escola, passou a não comer mais, passou a ficar vulnerável às enfermidades, porque estava fraca, e é levada para um médico, para outro, e o doutor diz, não tem nada. E, na verdade, quando ela chegou no centro espírita, eles disseram, a avó
está lá com ele e não deixa que ele saia, abraçada direto ao menino. É muito sério, né? Então, nós temos que pensar nisso. Amar, sim. Amar, gostar, beijar, tudo. Mas nós sabemos que, neste momento, é um outro momento. É uma mudança de vida e que nós temos que nos adaptar àquilo ali e deixar que o nosso ente querido vá em paz. A gente fica em paz e o nosso ente querido também vai em paz, né? Então, os nossos sentimentos, muitas vezes, prejudicam o nosso ente, principalmente o nosso ente recém-desencarnado. Principalmente o nosso ente recém-desencarnado. E continuando os comentários de Emmanuel, ele diz que há uma outra questão que passa desapercebida por muitos de nós, pela maioria das pessoas, quando isso acontece dentro da família, que é a condição do recém-desencarnado. Emmanuel explica que a condição de quem acaba de desencarnar é muito variada. Por quê? Porque nós somos espíritos desiguais. Nós somos iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes. É isso que eu quero dizer. Nós somos diferentes um do outro. Nós somos almas cheias de necessidades. Nós somos almas cheias de desejos, de tendências, de pendores, de gostos diferenciados. Muitas vezes guardamos uma mágoa tremenda, um ódio tremendo de alguém. E isso é o que nós levamos para o mundo espiritual. Então, nós não sabemos a condição do nosso ente recém-desencarnado. E muitas vezes, no lugar de fazer uma prece, uma oração, de rezar, como as pessoas fazem, a gente entra num desespero e aí acaba prejudicando também o nosso recém-desencarnado, porque nós não sabemos da condição que ele se encontra, né? Principalmente o recém-desencarnado. Então, a condição de quem acaba de desencarnar é muito variada. Nós vamos dar aqui alguns exemplos para que a gente possa entender o que nós estamos querendo dizer, o que nós estamos querendo mostrar, né? Nós vamos encontrar desde aqueles espíritos que saem do corpo físico e não têm noção de que saíram do corpo físico. Eles imaginam tudo eles imaginam, menos que morreram para a vida física, que desencarnaram. Menos isso, eles imaginam tudo. Por quê? Eles não entendem que passaram pela vida espiritual. Porque eles se encontram pensando, continuam se achando vivas, digamos assim, imaginando tudo, porque estão pensando, porque estão sentindo, porque estão se achando vivinhos da Silva. Mas eles jamais vão imaginar que passaram para outra dimensão da vida, né, para a vida espiritual. Então, muitos deles começam a entrar em desespero quando falam com seus entes queridos, tentam falar com seus familiares, com um, com o outro, chama pelo nome e ninguém lhes dá atenção. Esses espíritos não sabem, eles não sabem, não percebem, eles não sabem que a família não estão lhe vendo. Elas não se dão conta de que a família não as escuta. Então se desesperam. E pode haver, como há, vários casos dessa natureza. Dos espíritos que volvem ao mundo espiritual, mas imaginam tudo, mas não imaginam que estão do outro lado. Mas começam a perceber quando entram nessa confusão, não é?
Então, pode haver outros exemplos. Pode haver situações onde o falecido tenha se desprendido do corpo e tenha ficado deitado na mesma cama. O espírito tenha se desprendido do corpo, mas o corpo permanece deitado naquela mesma cama onde ele estava, imaginando que está vivo ainda. E fica ali pensando estar no hospital, esperando alguém trazer-lhe um medicamento, um atendimento médico, ou alguém trazer-lhe um alimento, porque ele não entende, não sabe que já está em outra dimensão, né? Então ele fica ali esperando tudo isso. E Emmanuel nos diz também uma coisa muito importante. A questão do desencarne, ele varia muito de acordo com como a questão da morte foi tratada por nós quando estamos vivos. Da maneira de como a morte foi entendida por nós enquanto no corpo físico. E isso é uma coisa muito interessante, porque, segundo Emmanuel, quando nós condicionamos alguma coisa na nossa mente sobre a questão da morte, nós vamos vivenciar aquilo que nós condicionamos no mundo espiritual, né? Então, de acordo com a questão, como a questão da morte foi tratada por nós enquanto viva, como a questão da morte foi entendida por nós enquanto no corpo, o espírito agora vai vivenciar esta situação. Nós vamos dar aqui alguns exemplos. Quantos espíritos existem ou quantas criaturas existem aqui na vida que alimentam a vida inteira a ideia de que vão morrer para descansar? Não tem gente que diz assim? Eu vou morrer para descansar. E elas se condicionam de tal modo que quando saem do corpo, ficam dormindo durante anos a fio na espiritualidade. Por quê? Porque ela condicionou na vida, o entendimento dela pós-morte, era esse, de descansar, de dormir. Então, fica nessa condição anos a fio. Isso por causa da autocondição, do autocondicionamento. Há outros que dizem que vão dormir e dormir até que Jesus venha fazer o julgamento final e separar os bons, os justos e os injustos, separar o joio do trigo. Mas esses vão dormir mesmo, porque esse juízo final nunca vai acontecer, né? Então, vão despertar de alguma forma, vão. É importante que a gente saiba que ninguém vai morrer para descansar, gente. Muito pelo contrário, nós vamos voltar para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, aonde o espírito irá encontrar-se livre, vocês todos já sabem disso, do que o mundo espiritual nos oferece. Todos vocês já sabem disso, né? Então, a vida que é irreal é essa que a gente leva aqui na Terra, cheia de quê? De limitações, de enfermidades, de necessidades, aonde as enfermidades acabam corroendo o nosso corpo, tomando o nosso corpo físico, e daqui a pouco nós vamos ter que deixar este instrumento corpóreo, porque ele não é verdadeiro, ele é temporário, ele é uma construção que nós fizemos e que nós precisamos durante um tempo. Durante um momento, o tempo, a estada que nós estamos aqui na Terra. Nós vamos assemelhar esse corpo a um uniforme de um estudante que vai ao colégio. Ele precisa usar aquele uniforme para ser identificado. Mas quando chegar em casa, ele tira aquele uniforme, troca de roupa e veste outra roupa. Então, mesmo assim, é o nosso corpo físico. Nós necessitamos dele enquanto estamos aqui, momentaneamente, mas depois ele vai se desintegrar, né? Ele vai se decompor na Terra, né? Então, nós passamos, vejam bem, uma coisa muito interessante que Emmanuel nos alerta.
Nós passamos a vida inteira sem pensar maduramente na morte. Então, nós desencarnamos e ficamos simulando situações no mundo espiritual, por conta daquele estado de consciência que a gente desenvolveu acerca da morte enquanto estávamos vivos. E esse estado e esse condicionamento que nós fizemos, nós vamos passar, nós vamos sentir, nós vamos viver no mundo espiritual. Não tem por onde. Por quê? Porque é uma coisa que está intrínseca, enraizada em nós. É uma crença que nós desenvolvemos. E assim nós vamos passar durante um determinado tempo, até que alguém venha e comece a nos alertar, né? Mas, pelo outro lado, já existem outros espíritos que já saem do corpo com plena lucidez. Olha que coisa boa. Mas são poucos, né? E alguns deles sabiam, já que estavam perto de desencarnar, sabiam o motivo pelo qual iam desencarnar, a doença pela qual eles iam desencarnar, e muitos deles, quando se aproxima o momento do desencarne, visitam parentes, as pessoas. E como essas visitas, seu João? Vamos dar exemplo. As pessoas contam muitos casos. Amanhece o dia, por exemplo. Aí o camarada diz, ixi, eu estou sentindo uma presença tão forte de meu irmão, ou da minha mãe, de alguém assim, né? Que mora longe, por exemplo, em outro estado. Ixi, eu estou sentindo uma presença tão forte de fulano, ou de um amigo. E daqui a pouco, o telefone toca e alguém diz que aquele amigo desencarnou. Então, aquele amigo, com toda certeza, ele veio lhe fazer uma visita antes do momento de desencarne. Ele compreendia que ia desencarnar, entendia que ia chegar o momento, aí disse, deixa eu ir visitar meu amigo, porque eu tenho uma afinidade muito grande com ele, eu tenho uma afinidade muito grande com ele, eu vou lhe fazer uma visita, né? E isso acontece muito. Às vezes a gente sente o perfume de alguém perto de nós, a presença, o perfume, e aí a gente começa a pensar naquela pessoa e diz, eu vou ligar, eu vou tentar ver, eu vou saber de fulano. E quando vai, recebe a notícia que aquela pessoa desencarnou, né? Então, as pessoas contam muitos casos e acontece muito da gente lembrar, da gente ligar, da gente sentir a presença, o cheiro e muitas coisas, e depois a gente recebe a notícia que fulano desencarnou, né? E há aqueles que permanecem com uma lucidez tão grande que eles próprios, segundo a espiritualidade, trabalham trabalham no desenlace, no desprendimento do próprio corpo do espírito, ou do espírito e o corpo. Vejam como é interessante. Ele está tão lúcido daquele momento que vai ajudar no desprendimento, na separação do corpo e da alma, né? É uma lucidez imensa e ele faz aquilo com muita tranquilidade. Por quê? Porque são as pessoas que trataram a questão da morte com seriedade, com estudo, com zelo, e que muitas vezes uma conduta muito boa e se prepararam para esse momento. Então é importante, meus queridos amigos, que a desencarnação ela seja material de nossas análises, material de nossos estudos. Como nós dissemos no início da nossa fala, o luto, ele vai chegar. Qualquer hora ele vai bater na nossa porta. É importante que os pais conversem, orientem seus filhos quanto a essa questão. Bom, minha gente, vem aqui, vamos sentar aqui. Olha, quando eu morrer, não quero aquela balbúrdia, aquele alarido, eu não quero aquele desespero, aquele choro de revolta descontrolado.
E, se houver tempo, dizer como gostaria que fosse o seu velório. Então, vocês, nesse momento, para que eu possa estar em paz, fiquem em paz, tranquilos, porque eu vou estar sendo amparada. E aí começa a falar do trabalho, da espiritualidade, porque eu não vou me separar de vocês e vai explicando as questões que nós estudamos e aprendemos com a doutrina dos espíritos, como foi lido na mensagem inicial, que a morte não existe, e vai falando dessas coisas, da bondade de Deus que vai nos amparar no mundo espiritual. Esse tipo de coisa para que, quando acontecer, quando chegar o momento, chegar a hora da nossa volta à verdadeira vida, o nosso ambiente físico da casa está em paz. Nossos familiares estarem em paz, claro, chorando, mas chorando respeitosamente, sentindo a saudade, a falta, sim, mas controladamente, não desesperadamente, né? Eu tenho exemplo de um amigo, um senhor já bem mais velho do que ele trabalhou com meu sogro, e naquele tempo eu trabalhava com meu sogro, e ele ajudava a gente. E ele, de um certo tempo depois, ele foi acometido do câncer. E foi ficando de um jeito que um dia ele me visitou lá no meu trabalho e disse: Ivan, já sei que não tem mais jeito. Não tem mais como, porque eu estou só piorando. Comendo, eu não estou comendo mais quase nada. E estava bem magrinho, bem realmente. E ele estava entendendo, né? Aí chamou os filhos, a família e disse: olha, não quero ninguém chorando aqui quando eu morrer. Eu não gosto dessa questão de choro. Eu quero que vocês façam o seguinte: fiquem conversando com os amigos, com as pessoas que chegarem aqui, e bote ao lado, assim, do meu caixão, da minha urna, aquele pequeno gravador, grave uma fita de Bartol Galeno e mande tocar a noite inteira. Enquanto durar o meu velório, quando acabar um lado da fita, você fica. E eu garanto a vocês que eu vou estar em paz. Ele disse bem assim, que ele gostava muito dessas músicas antigas. E quando eu cheguei lá à noite, eu fui visitar o velório, estava lá. As filhas conversando com todo mundo, não tinha ninguém chorando. Todo mundo tranquilo, conversando, servindo um café, um chá, aquela coisa, né? E o gravadorzinho tocando a música de Bartol Galeno e a paz, uma tranquilidade imensa naquilo ali. E eu achei normal e achei legal. As filhas recebiam a gente, tudo, como se ele tivesse aniversariando. Ajuda muito, porque ninguém sabe da condição do recém-desencarnado, né? Então, por falta desse conhecimento, há muitos indivíduos que desencarnam e continuam no seu campo de batalha, sem entender que já desencarnaram. Alguns continuam na sua empresa, vai todo dia para o seu trabalho. Todos os dias vai. Mas aí começam a sentir uma coisa estranha, porque ninguém os nota. Toca nas pessoas, ninguém lhe responde. Quer falar com um, com o outro, ninguém lhe escuta. Então, eles começam, né? Há outros que continuam todo dia indo para as instituições bancárias, onde tem lá sua conta com muito dinheiro, né? Aqueles que são apegados aos bens materiais, ficam lá com seu guarda-roupa cheio de roupas e eles ficam lá olhando, admirando. E quando os outros vêm, que começa a doar, que começa a vender, aí é um desespero para esses espíritos, né? Então, vejam bem, é muito interessante, segundo Emmanuel, ter a percepção da real situação do recém-desencarnado. É muito importante. E evitar determinados comportamentos. Há uma outra coisa
muito interessante nessa questão. Vejam bem, a humanidade desenvolveu um costume, um hábito, uma crença de fazer pedidos aos parentes, principalmente aos recém-desencarnados. Ô, menino, para que tu faleceu? Onde é que tu tá? Pelo amor de Deus, volta, meu amor, vem me ajudar. Nós dizemos assim. Ai, era tão bom quando tu estavas aqui comigo. Por que que tu foi e fica fazendo esse tipo de chamado? Outra hora, a gente diz assim, ô, minha mãe, como a senhora me faz falta, porque a senhora fazia isso e aquilo para mim. Ah, a sua ajuda me faz muita falta, eu não estou conseguindo. Então, outra hora a gente começa a pedir aos recém-desencarnados que venham nos ajudar a resolver nossas dificuldades. Uma dificuldade financeira. Ô, minha mãe, me ajude nessa dificuldade. A senhora agora é um espírito, talvez possa fazer algo por mim. Outra hora a gente diz, ô, meu pai, daí de onde o senhor estiver, faça alguma coisa pelo seu filho que está passando por essa dificuldade, tal e tal e tal. Seja qual dificuldade for. Então, a espiritualidade nos diz que isso, gente, não deixa de ser um grande peso para os nossos desencarnados. Por quê? Porque nós não sabemos da real situação de como ele se encontra no mundo espiritual. Nós não sabemos. Como eu já falei, muitos de nós chegamos ao mundo espiritual, vamos dizer assim, carregados, cheios de problemas, alimentando mágoas, cheios de enfermidades morais, crises que nós passamos, coisas que nós não conseguimos resolver, nossas próprias coisas aqui na Terra, quanto mais resolver ou ajudar os outros a resolver suas dificuldades próprias. E nós, sem saber da condição desse ente querido nosso, que desencarnou, ficamos a pedir. E isso causa um transtorno muito grande, um sofrimento muito grande a essas almas e um grande peso. Porque, na maioria das vezes, eles não podem fazer nada por nós. O que eles podem é aumentar a sua dificuldade vendo a nossa dificuldade. E o pior, nós chamando por eles. Não devemos fazer isso. Então, a espiritualidade, ela nos aconselha a fazer nossos pedidos ao chefe geral. Quem é o chefe geral? Deus. Fazermos os nossos pedidos diretamente a Deus. Ou então ao governador do orbe terrestre, Jesus de Nazaré. Mas a espiritualidade ainda diz que tem alguém muito especial que a gente pode fazer nossos pedidos, nossos chamados nesses momentos difíceis, que é o nosso anjo de guarda. É a pessoa mais ideal da gente chamar nas nossas aflições. Ô, meu anjo, me ajuda, mostra-me. Eu vou dormir agora, durante a noite, o meu sono. Mostra-me uma ideia clara, para que eu amanheça com uma ideia da onde eu possa ir para resolver minha dificuldade. Então, façamos os nossos pedidos, nossos peditórios, ao nosso anjo de guarda. Ele é a pessoa, o espírito, desculpem, é o espírito mais indicado para que a gente faça o nosso pedido. Porque aí, como foi designado por Deus para cuidar de nós, ele tem as formas, o acesso, os meios de levar a nossa
o nosso pedido, a nossa oração, a nossa dificuldade, até Jesus, até Deus, quem sabe, não é? Então, gente, os chamados, através do pensamento, muitas vezes a gente fica pensando, oh meu Deus, se fulano estivesse aqui, me ajuda, fulano, aquele pensamento, buscando, chamando fulano, não deixa de ser um peso para os nossos entes queridos, recém-desencarnados, viu? Não deixa de ser um peso. Ou não façamos isso. Seria importante que os nossos pedidos fossem feitos a essas almas que nós falamos aqui. Deus, a Jesus ou ao nosso anjo da guarda. Isso não quer dizer que o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa avó não pode vir nos ajudar. Pode. Nós fazendo o nosso pedido a Jesus, se a nossa mãe tiver em reais condições de poder nos ajudar, então ele vai designar a nossa mãe e ela vai vir nos ajudar. Desde que ela esteja em condições de vir. E da mesma forma, o nosso pai, nosso amigo, nosso avô, nosso filho, alguém que mas façamos o nosso pedido a Jesus, ao nosso anjo de guarda, se algum dos nossos familiares a quem a gente quer pedir estiver em condições, vem com toda certeza, é permitido e Deus permite que ele venha nos atender. Mas não façamos diretamente os nossos pedidos a eles, porque nós não sabemos de como eles se encontram lá no mundo espiritual, da real condição que eles se encontram lá. Não é verdade? Então, é uma coisa muito interessante. E nós temos que atentar muito para a real condição do recém-desencarnado. E isso pouca gente atenta, mas nós temos que fazer isso. Chegar, fazer uma prece, saber nos comportar, conversar com todo mundo, mas manter o pensamento, porque nós não estamos numa festa de aniversário, onde o camarada bebe, onde o camarada esbalda e dança, e depois esquece que foi ali homenagear alguém e começa a fazer coisas que não vão dar certo, né? Então, meus amigos, é mais ou menos isso a recomendação da espiritualidade, que a gente perceba, principalmente nesse momento, a real condição do desencarnado, né? Então, os espíritos, através desse tema de hoje, nos convidam a estudar e compreender o fenômeno do desencarne. Porque, ao contrário que muita gente pensa, o desencarne é a continuação da vida. Observem os senhores que, se não houver morte, no nosso planeta Terra não existirá a vida. A morte é o reverso da moeda da vida. Nós vamos dizer por quê? Para que a gente viva, por exemplo, nós, a humanidade. Quantos irmãos nossos, os animais, são sacrificados por dia? Para que a gente se alimente e continue vivo. Para que o pão apareça, se faz necessário triturar o trigo. Não é verdade? Para que apareça o carvão, para a gente assar aquela carninha gordinha, gostosa, não é? Que a gente gosta. Para que apareça o carvão, tem que queimar a lenha, ali abafada, coberta, embaixo da terra, daquelas coisas que os homens fazem, para que a gente tenha a utilidade do carvão. E assim é o ouro, é o diamante, são tantas e tantas outras coisas. Para que nós, os espíritos, cheguem à angelitude, minha gente, é necessário muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, não é verdade? Por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda. Então, meus queridos amigos, para que a gente viva, se faz necessário ainda morrer muita coisa. Os vegetais, os animais,
muitos são sacrificados para que a gente tenha vida. Por enquanto, é assim na nossa terra por conta da nossa necessidade, né? E na caminhada do espírito rumo à evolução, rumo à angelitude, não é diferente. Ele precisa nascer e renascer várias vidas. Uma hora num corpo masculino, outra hora num corpo feminino. Por quê? Para desenvolver as tarefas que a mulher faz, para aprender as tarefas que o homem faz, para cozinhar, para fazer o pão, para entender de pelo menos um pouco de cada coisa. Uma hora nós vamos reencarnar no campo, outra hora em meio a uma sociedade muita correria, muito ocupada, muito capitalista. Uma hora nós vamos nascer com a paciência de Jó e outra hora altamente estourados, sem um pingo de paciência. Enfim, na caminhada da alma, do espírito, rumo à evolução, à angelitude e o aperfeiçoamento, nós vamos passar por muitas coisas que nós ainda nem sabemos, né? Então, os espíritos dizem que em uma única existência não dá, não basta. Por quê? Porque demora a gente despertar para deixar de mentir, para deixar de fumar, para deixar de beber, para deixar de ser orgulhoso e muitas outras coisas. Demora muito. Então, precisamos de várias vivências. Não de várias vidas, porque a vida é uma só, mas as fases, as existências, né, são muitas. Então, para que essa angelitude chegue, é preciso muito trabalho também. Muita doação, muita dificuldade, muita resignação e muita coisa. E é normal. Uma hora estaremos aqui na Terra, outra hora nós vamos para um outro planeta, um outro mundo que a gente for chamado a reencarnar, e assim vai, até um dia nós conseguirmos chegar lá, né? E uma coisa muito importante, após o nosso desencarne, ninguém vai se santificar. Vamos continuar com as mesmas dificuldades, com aqueles a quem a gente nutre alguma dificuldade, com aqueles que a gente não tem ainda muita afinidade, a gente vai continuar. Vamos continuar com a mesma necessidade de evoluir. E como isso não ocorre numa única existência, nós vamos ter várias existências, várias fases de vida para evoluir. Então, nós vamos continuar a manter uma coisa muito importante, o contato com os nossos entes queridos. Nós nunca vamos perder. E uma outra coisa muito interessante, nós vamos continuar nesse contato de lá para cá e vamos nos encontrar no mundo espiritual. Então, por conta disso, os espíritos nos ensinam que não é difícil morrer. Não. Não é difícil morrer. Não é difícil morrer e voltar para o mundo espiritual. Difícil é estar aqui. Concordam comigo? Difícil é estar na Terra. Difícil é viver no meio dos outros, obedecendo regras, obedecendo sinal de trânsito, obedecendo aos nossos superiores, viver sob o peso de provas, de expiações, de enfermidades. Isso é que é difícil, né? Vivendo guerras, adversidades, como nós estamos vivendo aí, uma guerra abusiva, ambiciosa. As enfermidades se alastram e todo dia surge uma coisa nova, uma enfermidade nova, né? Então, difícil não é morrer, não. É fácil morrer. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes o camarada passa o domingo bem, assiste o futebol à tarde, toma um cafezinho, janta, aí depois vai dormir. Quando se acorda, está morto. Olha, como é fácil, né? Quando se acordar, está morto. Olha, bem facinho. Então, amigos, difícil é viver aqui. Mas a gente vai aprendendo a viver aqui, porque a arte de aprender, ela tem que ser inserida
dos nossos costumes na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu percebo que faltam poucos minutos, eu vou abrir o espaço para quem quiser completar, fazer uma pergunta, fique à vontade. Eu vou começar, né, seu João? Primeiro agradecendo ao senhor dessa forma leve, que o senhor repassa um assunto que é difícil, muitas pessoas não gostam de falar ou não sabem falar sobre esse assunto, e o senhor, com essa leveza, passa para a gente de uma forma que nos faz refletir. Eu vou falar aqui 3 assuntos. Primeiro, sobre Eurípides Barçanufo. Ele sabia o dia e a hora do desencarne dele, a espiritualidade avisou para ele. Olha. E aí o desencarne dele foi lindo, lindo. A gente tem muito que aprender com o Barçanufo. A outra coisa, eu não vou citar o nome por questão ética, mas aqui em Oroz houve um enterro, há muito tempo atrás, e na hora que era para enterrar o caixão, antes de colocar o caixão, a viúva pinotou dentro da cova, né? Que queria ser enterrada junto com o marido. E aí lá e vai, tira, e outro pula, e bota para fora, e aquele rebuliço. Aí, quando passou assim um mês, a viúva estava danada no forró, dançando, namorando, aí uma pessoa disse assim, pergunta aí se ela quer ir mais para frente do caixão. Desculpa, tá vendo? Mas o senhor falando e eu me lembrando dessa história. Acontece sim. Hoje em dia ela não quer mais ir, não. E a última é a doida da minha irmã, Godva. Ela disse que quando ela estiver no caixão é para contratar a banda, os cabras de Lampião, que é para, na hora que ela estiver lá dentro do caixão, o forró está atuando. Tem juízo essa minha irmã. Apaziguar todo mundo, né? Acalmar todo mundo. Pronto. Todo mundo dançando forró. Não quero ninguém chorando, quero todo mundo rir, cantando, esse cabra de Lampião toca bem demais, adoro forró. Pois é. Pronto, muito bem. Então, agora eu vou deixar o espaço para alguém que quiser falar alguma coisa, ficar à vontade. Se ninguém falar ou não quiser perguntar, seu João, aí o senhor se caminha para a prece. Alguém vai falar? Pelo visto, não, né, seu João? Então, só nos resta agradecer ao senhor, viu? E se caminhar para a prece. Não, mas não me agradeçam por nada. Esse é o nosso trabalho e a gente faz com amor. A gente se dedica e faz, e tenta fazer da melhor forma possível, né? Eu que agradeço da minha parte pelo convite, pela oportunidade, porque nessas oportunidades a gente vai estudar, a gente vai aprender mais, e é isso que é bom, né? Então, que Deus abençoe esse grupo de vocês e que vocês continuem de mãos dadas, caminhando, lutando, orando e levando a bandeira dessa doutrina para aqueles que buscam as portas desta casa, tá bom? Parabenizo a todos vocês e agora nós vamos para a nossa prece final. Alguém quer falar? Não? Só agradecer, João. Então, a leveza para passar um tema tão difícil, né, para muitos de nós, para muitas pessoas que não aceitam a morte. Foi passado com muita leveza, com muita propriedade. Só gratidão. Pois, muito obrigado. E agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos endereçar a Jesus de Nazaré nosso mais nobre e sincero agradecimento por encontrarmos, através da promessa do Cristo, da vinda desse Consolador, encontrarmos hoje esse Consolador entre nós, consolando, envolvendo, esclarecendo, libertando, aconselhando, acolhendo nossas dificuldades, nós com nossas dificuldades. Então, nós te agradecemos, Jesus.
esse Consolador que traz a compreensão de que tudo só depende de nós. Então, Mestre amado, rogamos a tua paz, a tua proteção a esse grupo espírita que completa 50 anos. Envolve a todos eles, derramando lucidez, discernimento, para que a fidelidade aos princípios da doutrina espírita permaneça dentro desta casa. Para que jamais nós possamos fugir da obra de Kardec e dos espíritos iluminados que guiam nossas casas. Que a tua paz, Jesus, que o teu amor, que Maria de Nazaré possa envolver os que mais sofrem na terra neste momento, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Gratidão, seu João. Boa noite. Que assim seja. Tudo de bom, meus Boa irmãos. noite. Que Deus abençoe a todos nós aí, a vocês todos, viu? Um prazer. Muito obrigado. Valeu.